Fala galera do Fute Paulista News! Segurem os corações, respirem fundo e preparem-se para a maior bomba que já explodiu no mundo do futebol. Uma notícia tão colossal, tão avassaladora, tão inacreditável que vai fazer o planeta inteiro tremer de emoção e os rivais se contorcerem de inveja. É isso mesmo, nação santista, o grito de guerra da torcida mais apaixonada do Brasil. O Santos acaba de comprar 100% do Pacaembu por 850 milhões em um acordo histórico, monumental, simplesmente épico, que vai mudar o rumo da história do futebol para sempre. Não é um rumor, não é uma brincadeira, é a realidade mais eletrizante que já vimos na vida. O Peixe, o gigante dos gigantes, o clube que carrega a alma do povo brasileiro nas veias, agora é o dono absoluto do maior templo do futebol paulista, o Pacaembu. Isso não é só uma transação, meus amigos, é um terremoto de proporções bíblicas, uma revolução que vai redefinir o esporte e colocar o Santos no trono supremo do mundo da bola. Então agarrem-se onde puderem, porque o Fute Paulista News vai contar essa história com todos os detalhes suculentos, com toda a atenção, todo o suspense e toda a glória que essa conquista merece. Vamos mergulhar fundo nessa saga, porque essa notícia é grande demais, explosiva demais, sensacional demais para ser contada de qualquer jeito. Ela exige o máximo de drama, o máximo de paixão e o máximo de barulho. Vamos direto ao ponto, ao coração pulsante dessa bomba. O acordo em si, o negócio que transformou o Santos no senhor absoluto do Pacaembu. O valor da compra, 850 milhões de reais. Escrevam isso, gritem isso, sintam isso, 850 milhões de reais. Um número tão gigantesco que parece coisa de outro mundo. Uma quantia que faria qualquer um arregalar os olhos e perder o fôlego. Mas agora vem o plot twist que vai deixar vocês de queixo caído. O Santos conseguiu esse estádio com uma jogada magistral, praticamente de graça, graças a parcerias brilhantes com empresas poderosas e ao peso do nome de Neymar Pai, uma figura lendária que abriu portas e moveu montanhas para tornar isso realidade. Isso mesmo, galera. O Peixe não precisou abrir os cofres e despejar esse montante na mesa como se fosse uma aposta em Las Vegas. Em uma obra-prima de engenhosidade financeira, o clube aproveitou contratos antigos, acordos embolorados com a prefeitura, que estava desesperada para se livrar do peso de administrar o Pacaembu, e virou o jogo a seu favor. O estádio veio para as mãos do Santos sem custo imediato, sem aquele impacto que derrubaria as finanças de qualquer outro clube. E o valor final, quase uma esmola, um montante simbólico que o Santos vai pagar ao longo do tempo, com a receita que o próprio Pacaembu vai gerar. É como se o estádio estivesse se pagando sozinho, um presente dos deuses do futebol para o clube mais amado do litoral. E não foi só isso. Neymar Pai, com sua influência e visão de negócio, trouxe empresas gigantes para a mesa, parceiras que injetaram capital e credibilidade, selando o acordo com um toque de genialidade que só ele poderia oferecer. Mas o pacote é um baú de tesouros. O Santos agora tem o controle total, absoluto e irrestrito do Pacaembu. Isso significa que o Peixe decide quando joga, como joga, contra quem joga, sem mais aquela palhaçada de dividir datas com rivais ou ficar mendigando espaço no calendário. O clube vai gerenciar a bilheteria, embolsar cada centavo dos ingressos e, de quebra, tem os naming rights na manga. Já imaginaram? Multinacionais já estão na fila, implorando para estampar seus nomes no Pacaembu, oferecendo contratos de centenas de milhões por ano. Isso é ouro puro entrando nos cofres alvinegros. E tem mais, o Santos pode reformar o estádio do jeito que quiser, expandir as arquibancadas, modernizar tudo, transformar o Pacaembu em um monstro ainda maior, com capacidade para mais de 60 mil torcedores ensandecidos gritando Santos, Santos, até os céus racharem. É um pacote tão completo, tão perfeito, tão avassalador, que parece coisa de sonho, mas é real, é nosso, é do Santos. Agora, como essa façanha aconteceu? Como o Santos arrancou o Pacaembu das mãos da prefeitura e calou a boca dos rivais que sonhavam com um pedacinho desse paraíso?
Preparem-se porque os bastidores dessa negociação são mais emocionantes do que uma final de Libertadores decidida nos pênaltis. Tudo começou há meses, em um plano tão secreto, tão bem tramado que faria James Bond parecer amador. Os chefões do Santos, junto com Neymar pai, se reuniram em salas escondidas, com as luzes baixas, as portas trancadas e o coração na mão, sabendo que estavam prestes a mudar a história. Mas o caminho estava cheio de inimigos. Outros clubes, como Corinthians e Palmeiras, farejaram a oportunidade e começaram a se mexer, desesperados para impedir o Peixe de botar as mãos no Pacaembu. Eles montaram consórcios fajutos, fizeram lobby nos corredores do poder, tentaram de tudo para dividir o estádio ou pelo menos atrasar o processo. Enquanto isso, empresas internacionais bilionárias entraram na briga, querendo transformar o Pacaembu em um shopping center de luxo, um palco para shows pop, qualquer coisa menos o futebol que pulsa na alma brasileira. A tensão era insuportável. Houve reuniões clandestinas em hotéis 5 estrelas, com seguranças na porta para evitar vazamentos. Em uma dessas noites, a negociação quase foi por água abaixo. A prefeitura, pressionada por rivais e pela mídia, exigiu garantias absurdas, querendo que o Santos provasse que poderia bancar o estádio sem deixar um rombo nas contas públicas. Foi um momento de crise, de puro caos, com os dirigentes alvinegros virando noites, revisando contratos, montando planilhas, lutando contra o relógio e contra o mundo. Mas o Peixe não desiste nunca. Em um lance de pura ousadia, Neymar pai e o comando do clube fizeram uma ligação secreta para o prefeito, uma conversa de mais de 3 horas que mudou tudo. Nessa ligação, eles jogaram com emoção, com paixão, com a história. O Pacaembu não é só concreto e aço, é o coração do futebol paulista, e ninguém vai cuidar dele como o Santos, o clube da Vila, o time do povo, o berço de Pelé e Neymar. Essas palavras acertaram em cheio, mexeram com o sentimento do prefeito, que começou a ceder diante do peso do Peixe. E as empresas parceiras trazidas por Neymar pai foram decisivas, oferecendo garantias financeiras que selaram o acordo, com um toque de genialidade que só ele poderia oferecer. Mas o pacote é um baú de tesouros. O Santos agora tem o controle total, absoluto e irrestrito do Pacaembu. Isso significa que o Peixe decide quando joga, como joga, contra quem joga, sem mais aquela palhaçada de dividir datas com rivais ou ficar mendigando espaço no calendário. O clube vai gerenciar a bilheteria, embolsar cada centavo dos ingressos e, de quebra, tem os naming rights na manga. Já imaginaram? Multinacionais já estão na fila, implorando para estampar seus nomes no Pacaembu, oferecendo contratos de centenas de milhões por ano. Isso é ouro puro entrando nos cofres alvinegros. E tem mais, o Santos pode reformar o estádio do jeito que quiser, expandir as arquibancadas, modernizar tudo, transformar o Pacaembu em um monstro ainda maior, com capacidade para mais de 60 mil torcedores ensandecidos, gritando Santos, Santos, até os céus racharem. É um pacote tão completo, tão perfeito, tão avassalador, que parece coisa de sonho, mas é real, é nosso, é do Santos. Agora, como essa façanha aconteceu? Como o Santos arrancou o Pacaembu das mãos da prefeitura e calou a boca dos rivais que sonhavam com um pedacinho desse paraíso? Preparem-se, porque os bastidores dessa negociação são mais emocionantes do que uma final de Libertadores decidida nos pênaltis. Tudo começou há meses, em um plano tão secreto, tão bem tramado, que faria James Bond parecer amador. Os chefões do Santos, junto com Neymar pai, se reuniram em salas escondidas, com as luzes baixas, as portas trancadas e o coração na mão, sabendo que estavam prestes a mudar a história. Mas o caminho estava cheio de inimigos. Outros clubes, como Corinthians e Palmeiras, farejaram a oportunidade e começaram a se mexer, desesperados para impedir o Peixe de botar as mãos no Pacaembu. Enquanto isso, empresas internacionais bilionárias entraram na briga, querendo transformar o Pacaembu em um shopping center, um palco para shows pop, qualquer coisa menos o futebol que pulsa na alma brasileira. A tensão era insuportável. Houve reuniões clandestinas em hotéis 5 estrelas, com seguranças na porta para evitar vazamentos. Em uma dessas noites, a negociação quase foi por água abaixo. A prefeitura, pressionada por rivais e pela mídia, exigiu garantias absurdas, querendo que o Santos provasse que poderia bancar o estádio sem deixar um rombo nas contas públicas. Foi um momento de crise, de puro caos, com os dirigentes alvinegros virando noites, revisando contratos, montando planilhas, lutando contra o relógio e contra o mundo. Mas o Peixe não desiste nunca.
Em um lance de pura ousadia, Neymar pai e o comando do clube fizeram uma ligação secreta para o prefeito, uma conversa de mais de 3 horas que mudou tudo. Nessa ligação, eles jogaram com emoção, com paixão, com a história. O Pacaembu não é só concreto e aço, é o coração do futebol paulista e ninguém vai cuidar dele como o Santos, o clube da Vila, o time do povo, o berço de Pelé e Neymar. Essas palavras acertaram em cheio, mexeram com o sentimento do prefeito, que começou a ceder diante do peso do peixe. E as empresas parceiras trazidas por Neymar pai foram decisivas, oferecendo garantias financeiras que selaram o acordo. E a tensão não acabou aí. Quando o acordo parecia selado, uma empresa gringa jogou uma última carta, oferecendo um valor ainda maior para roubar o Pacaembu na reta final. Foi um golpe baixo, uma tentativa desesperada de arrancar o sonho das mãos alvinegras. O clima ficou pesado, os torcedores começaram a se manifestar nas ruas, nas redes sociais, com hashtags explodindo e protestos que colocaram a prefeitura contra a parede. E então, em um gesto histórico, o prefeito bateu o martelo. O Pacaembu é do Santos. A nação santista explodiu em festa, enquanto os rivais engoliam o choro e as empresas voltaram para casa de mãos vazias.